Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Era digital e o grande desafio que os pais enfrentam para controlar o conteúdo que as crianças consomem na internet. Pesquisa mostra que a proposta de semanas de trabalho mais curtas, com 4 dias, aumenta as taxas de bem-estar dos funcionários. Solidariedade na Turquia. Torcida promove chuva de ursinhos de pelúcia em partida de futebol para doar para as crianças que sobreviveram à tragédia dos terremotos. Um dos maiores desafios para os pais ou responsáveis é controlar qual conteúdo as crianças estão consumindo na internet. O que não falta no mundo digital é perigo. A internet contribui sim e muito para o desenvolvimento do público infantil, como, por exemplo, a possibilidade de descobrir coisas novas, desenvolver a criatividade, criar conteúdos e participar efetivamente da construção de uma sociedade melhor. Independentemente, toda preocupação é válida, já que o mundo está cheio e sem freio para o que diz respeito à desinformação, discurso de ódio, cyberbullying e assédio. Para ajudar a entender e evitar as principais armadilhas da internet a que as crianças estão expostas, é possível contar com diversos projetos. Usando como base dados de um evento sobre o uso mais seguro, consciente e responsável da rede mundial de computadores, uma pesquisa de Amsterdã mostrou que para as crianças conseguirem criar mecanismos de proteção, garantindo a chance de desenvolver um conjunto rico de habilidades para consumir os conteúdos disponíveis, é necessário o envolvimento da família, da escola, formuladores de políticas públicas, desenvolvedores e empresas de internet, entre outros. Cada um deles pode contribuir para minimizar os riscos e maximizar as oportunidades no ambiente digital. Um direito que é reconhecido pela Organização das Nações Unidas. 2 anos atrás, o Comitê sobre Direitos das Crianças da entidade divulgou uma série de recomendações sobre o tema, incluindo a de que os países adotem medidas e leis para proteger as crianças de conteúdos nocivos, violentos e enganadores, assim como chamou atenção para a necessidade de combater o abismo digital, que separa quem tem e quem não tem acesso à internet. Isso porque vai acarretar ainda mais em desigualdade e afetar as oportunidades de futuro. Encarar a educação digital e midiática como um direito de todos, principalmente dos mais novos, é o primeiro passo em direção a uma internet mais justa, equilibrada e segura. Não precisa necessariamente ser início de ano ou de aulas escolares para trocar de mochila. Na hora de escolher um modelo, o que mais chama a atenção das crianças e adolescentes é a aparência, não o conforto ou desconforto. O assunto é pouco abordado, mas o alerta do Comitê de Ortopedia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é saber escolher o tipo ideal de mochila e ajustá-la para evitar problemas a longo prazo. Se a mochila estiver inadequada, mal regulada ou acima do peso ideal, pode causar dores nas costas, ombros, quadril e joelhos, má postura, desvios na coluna, como escoliose, e aumento da cifose, que deixa a pessoa corcunda. O ideal é que a mochila tenha o mesmo comprimento do ombro até 5 centímetros abaixo da linha da cintura. Além disso, a mochila tem que respeitar as curvaturas naturais da região dorsal e da lombar, ou seja, é ergométrica, e deve ter alças largas e acolchoadas, para não causar incômodos nos ombros. Mas o Comitê de Ortopedia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia alerta que ter o modelo correto não basta para evitar os danos na coluna. É preciso regular e utilizar da maneira correta. Para isso, as 2 alças devem ser usadas nos ombros, sempre bem ajustadas, e o peso carregado não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Na prática, se o peso do corpo é de 40 quilos, o ideal é carregar uma mochila de no máximo 4 quilos. Além disso, faz diferença também a distribuição do peso para que o material mais pesado, como livros e cadernos, fique mais próximo das costas. Uma alternativa à mochila tradicional
é aquela com rodinhas, que não coloca muito esforço na coluna e é ideal para crianças menores. Mas o modelo também demanda atenção. Além do peso que não pode ser exagerado, prestar atenção na altura do puxador também é fundamental. Não pode nem estar muito alto para não forçar os braços e os ombros, nem muito baixo para precisar curvar a coluna. Outra dica seria levar somente o necessário, para evitar carregar peso a mais. Se ultrapassar o peso indicado, é possível levar o mais pesado nos braços. Não é o ideal, mas se for algo esporádico, pelo menos não vai forçar tanto a coluna. Apesar de parecer detalhes pequenos, o comitê alerta que isso pode fazer a diferença na qualidade de vida e até na saúde dos alunos. Esse cuidado simples na infância pode representar uma juventude e uma vida adulta melhor, já que não vai ser um fator de prejuízo futuramente. Um novo estudo comprovou que substituir o tempo ocioso por menos de 10 minutos de atividade física moderada ou intensa pode ter um impacto positivo na função cognitiva de pessoas de meia idade. Olha só. O levantamento, publicado no Journal of Epidemiology and Community Health, foi realizado com pessoas de idades entre 46 e 47 anos e mostrou que exercícios impactam diretamente nas habilidades cognitivas. Os pesquisadores avaliaram os níveis de atividade física diária de mais de 4.400 pessoas entre os anos de 2016 e 2018. Os participantes usaram um rastreador que monitorava seus níveis de atividade por até uma semana e, em seguida, passaram por testes de habilidades de memória e execução, incluindo leituras de texto. As pontuações das habilidades cognitivas dos participantes diminuíram entre 1% e 2% quando eles trocaram 8 minutos de atividade física vigorosa por comportamentos sedentários, como ficar vendo TV do sofá. As pontuações também diminuíram quando os participantes substituíram atividades vigorosas por quantidades semelhantes de sono ou atividades leves. Em contrapartida, os pesquisadores também descobriram que atividades sedentárias que envolvam leitura e trabalho, em vez de assistir televisão, podem afetar positivamente a estimulação cognitiva. Dessa forma, o estudo descobriu que as atividades melhoram a cognição não apenas de idosos, mas também de pessoas de meia idade. Além disso, os participantes que substituíram atividades físicas leves ou sono por comportamentos sedentários ativos obtiveram pontuações mais altas nos testes de cognição, mas apenas se o tempo sedentário fosse pelo menos 37 minutos a mais do que o tempo gasto em atividades de intensidade leve. Por outro lado, as pontuações cognitivas dos participantes melhoraram em 1,3% quando eles substituíram 9 minutos de atividade sedentária por atividades físicas vigorosas. Sendo assim, sempre que possível, é bom deixar a preguiça um pouco de lado e praticar exercícios. Não só o seu corpo, como a sua mente agradecerão por esse feito. A Organização das Nações Unidas alertou sobre um novo levantamento que apontou que a cada 2 minutos uma mulher morre durante o parto ou por complicações na gravidez. Apesar da queda de 1/3 nas últimas 2 décadas, a taxa permanece alta. A gravidez continua sendo uma experiência extremamente perigosa para milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a serviços de saúde respeitosos e de boa qualidade. No relatório elaborado pelas agências da ONU, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde, 287 mil mulheres morreram enquanto estavam grávidas ou ao dar à luz em 2020, o que significa uma a cada 120 segundos. 20 anos antes, o número era de 446 mil. No período, o país que registrou a queda mais expressiva foi Belarus, com uma morte materna para cada 100 mil nascimentos em 2020, contra 24 em 2000.
Já o que registrou a maior alta foi a Venezuela, com 259 mortes maternas para cada 100 mil nascimentos em 2020, contra 92 em 2000, um aumento de 182,8% da mortalidade. Na média mundial, o documento destaca progressos alcançados na redução das mortes entre 2000 e 2015. O texto alerta que, desde então, as conquistas permanecem estagnadas. O resultado de 2020, que contabiliza os dados mais recentes sobre o tema, representa uma queda pequena na comparação com as 309 mil mortes registradas em 2016. A nível mundial, a taxa de mortalidade materna caiu 34,3% entre 2000 e 2020. Mas entre 2016 e 2020, a taxa foi reduzida em apenas 2 das 8 regiões da ONU, Austrália e Nova Zelândia e Ásia Central e do Sul. Já na Europa, América do Norte e Latina, a taxa aumentou, sendo a maioria do registro das mortes em áreas mais pobres do mundo e nos países em conflito. A OMS enfatiza que as estatísticas mostram a necessidade urgente de garantir que todas as mulheres e meninas tenham acesso a serviços essenciais de saúde antes, durante e depois do parto, e que possam exercer plenamente seus direitos reprodutivos. As principais causas das mortes são hemorragias agudas, hipertensão arterial, infecções relacionadas à gravidez, complicações provocadas por abortos realizados em ambientes inseguros e condições subjacentes que podem ser agravadas com a gravidez, que podem ser prevenidas e tratadas. A queda e a oscilação de energia são o terror para quem usa computador, porque quando isso acontece, arquivos e jogos abertos são reiniciados a partir do estado em que foram salvos pela última vez. Mas agora, cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram um sistema inovador com grafeno que preserva a memória do computador mesmo quando a energia cai. Mas os pesquisadores brasileiros provaram que é possível evitar os prejuízos e ainda recuperar o que não foi salvo, colocando em uso as máquinas feitas com Meristores, dispondo de memória resistiva, a memória RAM. Não haverá a divisão das informações dos eletrônicos em unidade de armazenamento, que não depende de energia, e a memória instantânea, que apaga com o aparelho desligado. Uma nova maneira de fabricar memórias computacionais como essas foi criada por cientistas da USP e teve o pedido de registro aceito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, em novembro de 2022. O protótipo consiste numa camada de grafeno depositada entre contatos de índium tin onistrid, um semicondutor ainda pouco pesquisado e de alumínio, como um sanduíche. A eletricidade passa por ele gerando um campo eletromagnético. Dependendo da tensão, forma-se ou não um filamento responsável pelo fenômeno de comutação resistiva, de alta e baixa resistência. A transparência do material também poderia permitir o uso em arquiteturas eletrônicas próximas às superfícies das telas dos aparelhos, reduzindo ainda mais o espaço ocupado, embora esse uso ainda não tenha sido testado. A grande vantagem é que, ao contrário das memórias de eletrônicos atuais, as informações contidas nas memórias resistivas não somem quando o aparelho é desligado. Ainda não existe computadores com essa tecnologia, por isso os testes são feitos em estações de prova de semicondutores. Os computadores, videogames, smartphones que usamos no dia a dia possuem as chamadas memórias de acesso aleatório. Esse é um tipo de armazenamento volátil de leitura e escrita. Ao contrário dos componentes de armazenamento de dados, onde gravamos os arquivos, elas são rápidas o suficiente para trabalhar com as entradas e os programas executados continuamente enquanto usamos o aparelho. Essas informações normalmente ficam disponíveis apenas enquanto a máquina está ligada. Por isso, todos os dados voláteis são perdidos quando reiniciamos o dispositivo. No caso da memória RAM, os dados continuam disponíveis
na falta de energia, sem prejuízo da velocidade de acesso e de escrita. Além dessa grande vantagem, os componentes eletrônicos desse tipo são minúsculos e também permitirão a fabricação de aparelhos muito mais velozes. Uma pesquisa com brasileiros que tiveram Covid-19 mostrou que quase 60% deles desenvolveram a Covid longa, tendo apresentado sintomas durante pelo menos 3 meses após a fase aguda. O estudo realizado pela Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade utilizou um questionário online divulgado por e-mails e nas redes sociais e dirigido a pessoas que tiveram Covid-19. Foram considerados os 1.230 participantes que responderam ter tido seu diagnóstico da doença confirmado por teste PCR. Desse total, 720 mantiveram sintomas por 3 meses ou mais e 496 relataram ainda não estar totalmente recuperados no momento da pesquisa. O que foi observado é que aqueles que não foram vacinados tiveram os efeitos prolongados da doença mais frequentes e mais de 80% dos participantes com Covid-19 longa demandaram serviços de saúde por causa da persistência dos sintomas, como fadiga, ansiedade, perda de memória e queda de cabelo. Sendo que, ao todo, foram citados mais de 50 sintomas persistentes, agrupados em 10 categorias: cardiovasculares, coagulação, dermatológicos, endócrinos, metabólicos, gastrointestinais, músculo-esqueléticos, renais, respiratórios, neurológicos e de saúde mental, além de sintomas gerais como dor e tontura. A publicação analisou os sintomas da Covid-19 longa no Brasil e o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Mas, de acordo com a equipe técnica responsável, a falta de dados inviabiliza o desenho de estratégias para alertar a população sobre os riscos de desenvolver esta forma de Covid-19 e de serviços de assistência para atender as pessoas que sofrem com sequelas prolongadas. Que era justamente esse o objetivo da pesquisa, preencher essas lacunas de dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 10% e 20% dos pacientes considerados livres do SARS-CoV-2 e da doença aguda podem apresentar Covid-19 longa. Ou seja, entre 2.800.000 e 5.600.000 brasileiros poderão precisar de cuidados de saúde por sofrer de Covid-19 longa. Condição que se refere a uma variedade de sintomas que permanecem ou até aparecem pela primeira vez até 3 meses após a infecção por SARS-CoV-2. Sintomas esses que não podem ser explicados por outros motivos e que trazem prejuízos à saúde e à qualidade de vida. Mesmo que desconhecida, é possível que ela esteja associada ao processo inflamatório causado pelo vírus, que começa no pulmão e se espalha para outros órgãos e tecidos. Isso sem contar que pode se manifestar em qualquer pessoa. Já o tratamento pode variar conforme os sintomas apresentados e o desfecho de fatores como a gravidade desses sintomas, a existência de outras doenças crônicas e o acesso ao cuidado e à reabilitação. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature apontou que tubarões e raias que vivem associados aos recifes de corais ou utilizam essas áreas para passagem são os que mais estão ameaçados de extinção nos últimos 50 anos. De acordo com dados da União Internacional para a Conservação, 59% das 134 espécies de tubarões e raias recifais apresentam algum nível de perigo, como vulneráveis, ameaçados ou criticamente ameaçados. Destas, 14 estão criticamente ameaçadas, 24 ameaçadas e 41 vulneráveis. Índice que só é menor do que o de mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos,
com 75% das 8 espécies avaliadas com algum tipo de ameaça. Todos os outros grupos de organismos considerados apresentavam menor risco de extinção. Na última atualização da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, avalia o período de 1970 a 2021. Para chegar ao resultado, o estudo levou em conta o chamado Índice da Lista Vermelha, que calcula a proporção de espécies com menor preocupação e aquelas consideradas ameaçadas. Quanto mais próximo de 1, melhor é o estado de conservação, e do 0 significa que mais espécies estão perto de serem extintas. Considerando os grupos específicos, as raias recifais são as que hoje têm o menor índice de apenas 0,6, embora a tendência de queda seja muito semelhante à dos tubarões recifais. Ainda segundo a pesquisa, a pesca tanto intencional quanto acidental, quando o peixe é capturado junto à rede ou com o uso de ferramentas de pesca, mas não era o produto de interesse, foi a principal causa de ameaça a esses peixes nos recifes de corais. Na sequência, as outras causas que hoje ameaçam a vida dos tubarões e raias são as mudanças climáticas, o desenvolvimento urbano em zonas costeiras e a poluição marinha. As espécies consideradas como passageiras foram as que apresentaram maior ameaça e ainda maior para espécies de grande porte, como o tubarão cabeça chata. Resultado que reflete a mobilidade destes animais por estarem nas áreas costeiras de vários países e se submetem a diversas jurisdições. Como tubarões e raias atingem a idade de reprodução mais tarde e vivem mais os efeitos de medidas de proteção, só vão ser observados depois de décadas de implementação. Nos anos 2000, países passaram a regulamentar a pesca de tubarões especificamente para coibir a prática conhecida como finning, nome dado à remoção das nadadeiras dos tubarões para venda em mercados especializados com o descarte do restante do corpo do animal no mar. No Brasil, a legislação que proíbe o finning é de 2009, mas mesmo o país aparece como um dos lugares com maior risco para os tubarões recifais. Hoje no Brasil, qualquer tubarão entra em uma categoria genérica de cação, e o que é raia entra como raia. Não há conhecimento sobre quantidade e tipos de espécies pescadas anualmente. Ainda de acordo com a pesquisa, legislações governamentais fracas ou incipientes estavam associadas ao maior risco de extinção das espécies. E isso levanta o debate de criar zonas de restrição definitiva para a pesca de animais. Um exemplo é o Parque Nacional de Abrolhos, a 65 quilômetros da costa sul da Bahia. Em áreas em que a pesca era permitida, não foram encontrados tubarões recifais, enquanto nas zonas classificadas como totalmente restritivas, foram avistados animais como o tubarão-limão, o tubarão cabeça de cesto e o tubarão lixa. E olha só, uma pesquisa constatou que a proposta de semanas de trabalho mais curtas, com 4 dias, não apenas manteve os níveis de produtividade anteriores, como também aumentou as taxas de bem-estar dos funcionários. Olha só. O estudo, iniciado há 6 meses pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em parceria com acadêmicos do Boston College, nos Estados Unidos, e do Think Tank Autonomy, tratou diretamente com 61 empresas britânicas. As companhias se comprometeram a reduzir a carga semanal de trabalho em 20%, sem modificar os salários oferecidos e mantendo as metas de produtividade em tempo integral.
Ao longo desse período, eles puderam analisar que a redução de tempo de trabalho reduziu significativamente os níveis de estresse e doenças relacionadas ao trabalho, com relatos de 71% dos funcionários com menores taxas de esgotamento. Os níveis autorrelatados de ansiedade e fadiga diminuíram entre os trabalhadores, enquanto a saúde mental e física melhorou. Além disso, foi observada uma redução em 65% nas abstenções e 57% menos desligamentos do trabalho, comparando os dados dos mesmos períodos um ano antes. As empresas também não tiveram uma redução em suas receitas. Pelo contrário, houve um crescimento médio de 1,4% no período analisado. Já os funcionários, quando questionados sobre como aproveitariam o dia de descanso, em sua maioria, afirmaram uma maior administração da vida, como tarefas simples de compras e limpeza. Os pais de crianças pequenas puderam reduzir custos como creche, enquanto aqueles que tinham filhos mais velhos se dedicaram a tarefas novas ou hobbies antigos. Os trabalhadores alegaram que, com a redução de carga horária, se sentiam mais valorizados e mais motivados. Após a divulgação dos resultados prévios para as empresas, cerca de 92% delas que participaram do estudo afirmaram que pretendem continuar com a semana de trabalho de 4 dias. Já 18 das 61 empresas confirmaram a mudança como permanente. Seja pela chegada de um filho ou por conta de uma mudança de rotina, muitas vezes os casais sentem dificuldade de manter uma relação saudável, o que faz muitos deles procurarem a terapia de casal. Uma prática que vem ganhando adeptos a cada dia que passa. A Raíssa e o Gabriel são casados e moram em Belo Horizonte. Eles têm um bebê de 2 anos e com a chegada do filho a rotina mudou e a comunicação ficou um pouco mais difícil. Para melhorar o diálogo na relação, eles buscaram um profissional que ajudasse a mediar os conflitos. Sem saber muito bem como seguir com esse diálogo, a gente falou, vamos procurar um profissional para poder intermediar na comunicação. Com isso, a gente teve que procurar uma pessoa que conhece, né, uma pessoa que sabe manejar todas essas questões e ajudou a gente bastante nessa fase difícil. Eles procuraram um psicólogo pela internet e encontraram a Ana Paula Nascimento. A profissional explica em que ocasiões a terapia de casal pode ajudar na reconexão do relacionamento. Quando as opiniões, as expressões utilizadas ali começam a trazer dores dentro do relacionamento. Então a gente precisa encontrar uma maneira de mediar esse diálogo. E esse é o papel, né, do psicólogo, do terapeuta de casal. É um trabalho mesmo, né, de aparar as arestas, de entender onde está tendo a falta, onde está tendo a dificuldade relacional, a dificuldade de comunicação. A busca pelo termo terapia de casal tem crescido na internet. O Distrito Federal lidera a procura, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Belo Horizonte apresentou um aumento repentino nos últimos meses, um crescimento de até 300%. Os psicólogos desta plataforma de videoterapia relatam que desde a pandemia, os casais têm procurado atendimento para melhorar a comunicação e fortalecer o relacionamento. As profissionais explicam ainda que o perfil de quem busca terapia de casal mudou. Antes, as mulheres tomavam a iniciativa. Agora, os mais interessados têm sido os homens. Os casais de namorados têm me procurado, os casais noivos, os casais casados há pouquíssimo tempo e há muito tempo. Sem os atendimentos, eles não estavam conseguindo se ouvir, eles não se entendiam mais. Os conflitos realmente ficaram muito grandes. Agora, a partir do momento em que eles têm a coragem de dar esse passo e se reconhecer como casal, eles têm a nova oportunidade de criar
novos laços. Buscar ajuda pode ser a chave do sucesso do relacionamento. A gente acredita que é muito bom, né, para os pacientes e para todo mundo, né, que tem alguma dificuldade, que precisa de alguma ajuda. Na igreja, a busca pelo aconselhamento de casais também tem aumentado nos últimos meses, conforme explica o pastor Eduardo Santos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus em Brasília. A vontade de Deus é que nós tenhamos paz, que a nossa casa seja um lugar tranquilo, quieto e de descanso. O casamento, a família, foi a primeira instituição criada por Deus. Deus não criou a igreja, a família foi criada por Deus antes da igreja. E a Bíblia Sagrada é a bússola para que o casal viva bem, para que o casal seja curado, tratado por Deus e abençoado pelo Todo-Poderoso. Agora você vai conhecer a história de uma bacharel em Direito que muito tem a contribuir com a sociedade, não só pelo conhecimento adquirido no curso, mas especialmente pela lição de vida que agora leva a multidões. Vamos ver. Lindiane Godoy, 38 anos, bacharel em Direito, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Eu entrei na universidade no segundo semestre de 2016, concluí a graduação agora em dezembro de 2022 e a colação de grau foi dia 9 de fevereiro. Hoje o currículo prova a qualificação de Lindiane para cargos na área do direito, mas nem sempre foi assim. Nesse histórico profissional, há empregos que nada se relacionam com o setor atualmente pretendido. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Trabalhei de babá, empregada doméstica. Com 16 eu comecei empacotadora no mercado. Depois trabalhei algum tempo de caixa. Com 18 eu trabalhei como frentista também. Agora passa um filme. Um filme da vida real, em que a protagonista ainda passa por outras profissões até chegar ao concurso público de uma empresa de limpeza urbana. Começou no cargo mais baixo, mas nunca se acomodou. E aí abri o concurso para a coleta, que é a Algari, né? E a coleta era meio período, que era a minha vontade sempre de voltar a estudar, né? Mãe solo de um casal hoje com 17 e 7 anos de idade, Lindy, como gosta de ser chamada, teve de se desdobrar para sustentar os filhos e os estudos. Fiz o Enem, né? Eu era bolsista, eu tinha meia bolsa pelo Enem e meio ProUni. E esse 50% do ProUni, do FIES, perdão, claro que gerou um custo, né? E não só o custo da universidade, tinha transporte, alimentação, tive que abrir mão de muita coisa. Nós, mulheres, a gente é muito vaidosa, então, assim, comprar qualquer roupa, assim, eu fiquei 2 anos sem comprar nada. Mas valeu a pena. A guerreira quebrou barreiras e conseguiu realizar o sonho de infância: se formar em Direito. Quando recebeu o diploma, Lindiane fez questão de demonstrar sua gratidão a todos aqueles que a apoiaram ao longo dessa trajetória. Foi aí que resolveu voltar ao ponto de partida e, num caminhão de lixo, fez um ensaio fotográfico de beca e canudo na mão. Para fazer a sessão de fotos, Lindy teve de pedir autorização à companhia de limpeza. Já faz 1 ano que ela saiu da empresa para atuar em outra área ainda fora do direito, mas já se prepara para prestar concurso para a Defensoria Pública. A companhia autorizou o book, mas com uma condição: postar o ensaio em sua página em uma rede social. Foi aí que a história da ex-gari ganhou repercussão. Eu fico muito emocionada com isso, porque a gente sabe quantas vidas, assim, às vezes tu muda com uma palavra, com um gesto, né? Então, meu Deus, eu me sinto assim... Eu só tenho a agradecer a Deus por ter usado
a minha história para poder motivar mais pessoas e alcançar tanta gente que eu nem tenho ideia de quantas já foram, né? Além dos colegas de trabalho que se inspiram na ex-coletora de lixo, são milhares de outras pessoas que pelas redes sociais e TV agora também conhecem essa história e com ela ganham forças para lutar por seus sonhos. E olha só, na China, jovens se arrumam e sentam em frente a seus smartphones em uma ponte no meio da noite para fazerem transmissões ao vivo pela internet, na esperança de obter recompensas financeiras de seus seguidores. A reunião de streamers na cidade de Guilin, ao ar livre e de noite, gera uma cena inusitada. As ruas da cidade chinesa de Guilin estão cheias todas as noites com streamers. São jovens com suas iluminações próprias e smartphones fazendo transmissões online pelo Douyin, versão chinesa do aplicativo TikTok. Todos competem por doações de dinheiro digital junto aos seus seguidores na plataforma. Em busca de mais atenção, muitos aderiram à tendência de transmissão das ruas, que ganhou força há um ano. Há muitas transmissões ao vivo em ambientes fechados, então isso torna a competição muito saturada e difícil. Como sou de aparência mediana e não tenho nenhuma habilidade, transmito do lado de fora para chamar a atenção de quem está passeando pelo aplicativo, para que eu possa ter espectadores mais casuais. Claro, se eu tivesse talento, eu gostaria de estar dentro de casa. Faz muito frio do lado de fora. Quando atinge 0 grau, é insuportável, fica muito frio. Alguns streamers, principalmente os especializados em recomendar comida ou cosméticos, viraram celebridades capazes de gerar milhões de dólares em receitas publicitárias. Mas os ganhos dos jovens instalados na ponte Guilin são muito mais modestos. Alguns acharam no streaming uma fonte de renda extra. Durante o dia tenho meu próprio emprego, mas como eu realmente gosto de cantar e dançar, pensei em fazer disso um trabalho paralelo, para que eu pudesse fazer as coisas que eu amo. Foi por isso que comecei a transmitir ao vivo. Alguns vendem produtos ou dão dicas e truques sobre a vida cotidiana. Outros cantam, dançam ou apenas conversam com os espectadores. Mas a atividade a céu aberto tem seus desafios. Algumas palavras ditas pelos pedestres são realmente hostis, e alguns olham para nós com certa discriminação. Eles perguntam coisas como: por que você não encontra um emprego normal? O que você está querendo? Por que você está fazendo uma transmissão ao vivo aqui no meio da noite? Por isso escolhemos um local longe dos moradores, para tentar não incomodar as pessoas e onde é mais seguro. Entre as queixas, alguns jovens confessam que se seus empregos lhe garantissem uma renda suficiente, provavelmente não estariam sentados à noite trabalhando no local. Os fortes terremotos que atingiram a Turquia causaram muitas mortes. Uma tragédia para o país e o mundo, mas não o suficiente para abalar a solidariedade do povo. Em um jogo de futebol pelo Campeonato Turco, aconteceu uma chuva que não era esperada, uma chuva de ursinhos de pelúcia. Os brinquedos serão distribuídos para as crianças vítimas da tragédia. Vamos conferir. Foi mesmo uma chuva de ursos de pelúcia. A bela cena foi protagonizada pela torcida do Beşiktaş, um dos times mais populares da Turquia. Os torcedores arremessaram os brinquedos no campo para serem doados às crianças vítimas dos terremotos que causaram mais de 50 mil mortes no país e na Síria. O gesto de solidariedade emocionou as pessoas presentes e até os jogadores. Além disso, o jogo foi paralisado com 4 minutos e 17 segundos em homenagem às vítimas. Durante a paralisação, os torcedores fizeram uma salva de palmas como forma de respeito às vítimas. As equipes de resgate que estavam no estádio também foram saudadas. A partida entre Beşiktaş e Antalyaspor foi a primeira desde o terremoto. O jogo terminou 0-0, mas o sentimento é de que todos saíram como vencedores. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!